avançamos para a lição da quinta-feira, que vai fazer uma conexão muito linda com a restauração da terra. Aqui vários textos são apresentados e nós vemos que Deus havia deixado muito claro que se houvesse a quebra da aliança, a terra, que era um presente de Deus, que era uma dádiva de Deus, e os israelitas, o povo de Israel, que recebeu esta dádiva sem merecimento, sem fazer por merecer, eles a perderiam. E foi o que aconteceu. Em épocas diferentes, seja os reinos do norte, que foram levados cativos, houve mistura de gente e saíram da terra prometida, depois os povos do sul que foram para a Babilônia, as tribos do sul que foram para a Babilônia. Nas duas situações os israelitas perderam, mas havia uma promessa da volta, de um remanescente voltando do exílio de Babilônia, e os israelitas, eles não só enfrentaram, diz aqui o autor, a realidade de perder as suas raízes, mas também a promessa do seu relacionamento com Deus, que se concretizava se fossem fiéis na terra, ela não estava condicionada ao limite físico. Por isso que eles clamaram a Deus no exílio, e Deus os ouviu. E Deus planejou, por profecia dada a Jeremias, que eles não ficariam lá mais do que 70 anos. E foi assim que aconteceu. Quando confessaram seus pecados, quando se arrependeram, quando buscaram o Senhor de todo o coração, Deus cumpriu sua promessa e os trouxe de volta à terra natal como um sinal da restauração da aliança. Deus ainda era o mesmo Deus lá no exílio, lá no cativeiro, mesmo quando eles não tinham mais a posse da terra. A promessa de Israel possuir a terra para sempre era condicional. Era condicional. Estava condicionada a fidelidade de Israel à aliança. Da mesma forma, a promessa de um reassentamento, a promessa de prosperidade na terra após o exílio, dependia de determinadas condições. Ao mesmo tempo, os profetas do Antigo Testamento, eles apontaram para uma restauração que seria trazida pelo futuro rei descendente de Davi. Essas promessas do restabelecimento, essa grandiosidade, ela se concretizaria na vida, morte e ressurreição de Cristo, em quem se cumprem todas as promessas dadas ao antigo Israel. Embora, irmãos, amigos, o Novo Testamento não mencione diretamente a terra prometida, diz o autor, no Novo Testamento nós encontramos que as promessas de Deus, elas se cumprem, elas se realizam em Jesus Cristo e por meio dele. Textos como 2 Coríntios 1:20, Romanos 15:8 confirmam isso. Assim, à luz de Cristo, a terra prometida, ela é reinterpretada e se torna um símbolo das bênçãos espirituais que Deus planeja conceder ao seu povo fiel, tanto agora como na eternidade. Vou pedir para a produção colocar aí o texto de Efésios 2:6, um texto lindo que dá um sentido a estas palavras que o autor está dizendo. Efésios 2:6 diz assim, vamos pôr o 5 e o 6 para ter mais sentido. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pois pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui Paulo nos deixa muito claro que, estando nós mortos, recebemos vida de Cristo. Mortos em pecados, ele nos deu vida em Cristo, porque pela graça somos salvos. E com a ressurreição de Cristo, ele nos garante a promessa da eternidade, nos faz assentar, desde o momento que aceitamos essa promessa, nos lugares celestiais. Que aplicação linda, maravilhosa que o autor faz. O cumprimento final, e aqui os nossos olhos são elevados para a eternidade, o cumprimento final da promessa divina de descanso, abundância e bem-estar na terra prometida, ocorrerá na nova terra. E aqui os nossos olhos são postos na eternidade, livre do pecado e de suas consequências. Nesse sentido, como cristãos, nossa esperança se fundamenta na promessa de que Cristo voltará. É a volta de Cristo que garante para nós, que consuma, que garante, que reivindica esse direito. E após um período de 1000 anos no céu,
Então Cristo vai estabelecer seu reino aqui na terra, mas numa terra renovada. Esse será o cumprimento final de todas as promessas. Que cenário lindo, que aplicação bonita, que coisa maravilhosa. E desta maneira, com esta promessa, pensando na terra restaurada, quando Deus vai renovar essa terra, quando já não teremos mais raiz e nem ramo do pecado, quando estaremos vivendo na presença de Deus e todos os salvos nesta terra restaurada, retomando, é como se o Éden fosse novamente retomado. Com esta certeza, com esta alegria, nós colocamos um ponto final na lição da quinta-feira.